Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do sistema cardiovascular. E o tema da monitoria de hoje é o sistema de condução cardíaca. Bom, esse sistema é formado por estruturas que vão produzir e vão transmitir estímulos elétricos através do coração, fazendo com que esse órgão se contraia e o sangue seja propelido. Esse sistema é composto pelo nodo sinoatrial, pelo nodo atrioventricular, pelo feixe de His e pelas fibras de Purkinje. O nodo sinoatrial, ele está presente no átrio direito do coração e é ele que inicia a formação do impulso nervoso. E, em seguida, esse impulso elétrico é levado para o nodo atrioventricular, que também está no átrio direito. Aqui no nodo atrioventricular, há um retardo do impulso devido à diminuição das junções comunicantes aqui, certo? E esse retardo faz com que a contração dos átrios aconteça primeiro do que nos ventrículos. Quando esse impulso sai do nodo atrioventricular, ele vai para o feixe de His, que se localiza aqui no septo interatrial do miocárdio, e vai até o ápice. Quando chega no ápice, ele agora percorre através das fibras de Purkinje para dentro dos ventrículos, para que haja agora a contração ventricular. Aqui eu trouxe algumas características desses componentes do sistema de condução, onde, como já foi dito, o nodo sinoatrial, também pode se chamar de sinusal, ele é localizado no átrio direito e inicia o impulso elétrico, chamado assim de marca-passo natural. E o nodo atrioventricular, também localizado no átrio direito, ele recebe e continua o potencial de ação produzido pelo nodo sinoatrial. E nele há o retardo que eu comentei, devido à diminuição das junções comunicantes, o que vai permitir que haja contração atrial antes da contração ventricular. Quando o nodo sinoatrial tem algum problema, o nodo atrioventricular que começa a iniciar esse impulso elétrico e é o responsável pelo surgimento das arritmias cardíacas, ok? E o feixe de His, ele é localizado no septo interatrial e vai receber e encaminhar os impulsos do nodo atrioventricular para os ramos direito e esquerdo, que vão inervar o septo interventricular e os ventrículos. E as fibras de Purkinje vão penetrar até 1/3 mais interno do miocárdio e vão conduzir rapidamente o potencial de ação para o ventrículo. Então, nisso a gente entende que os átrios vão se contrair primeiro do que os ventrículos, sendo a sequência de contração: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Agora vamos falar sobre o potencial de ação de membrana. Esse sistema de condução tem dois potenciais de ação principal: o potencial de ação das fibras do nodo sinoatrial e o potencial de ação das fibras do miocárdio ventricular. As fibras do nodo sinoatrial, elas têm uma maior permeabilidade ao cálcio e ao sódio e sofrem uma despolarização mais rápida, além de ter neles canais engraçados de sódio. Já as fibras do miocárdio ventricular têm uma menor permeabilidade ao cálcio e ao sódio, sofrem uma despolarização mais lenta e tem a presença do platô. Aqui a gente pode observar o gráfico desse potencial de ação, tanto das fibras do nodo sinoatrial como das fibras do miocárdio. A linha vermelha é do nodo sinoatrial e a verde, o potencial de ação das fibras do miocárdio. Aqui a gente pode perceber que no potencial de repouso das fibras do nodo sinoatrial tem uma leve ascendência.
certo? E isso acontece devido à presença dos canais engraçados de sódio, como eu falei há pouco tempo. E é que esses canais engraçados de sódio vai fazer com que haja uma maior permeabilidade de sódio nessa membrana, fazendo com que tenha um influxo desse sódio lentamente. E isso vai fazer com que aconteça uma despolarização mais rápida do que no ventrículo, em relação ao miocárdio, ok? Então, eu tenho uma despolarização mais rápida do que aqui no meu miocárdio ventricular. Tenho a despolarização, eu tenho o platô e tenho a minha repolarização para chegar no meu repouso. Agora falando sobre eletrocardiograma, que é uma reprodução gráfica da atividade elétrica do coração durante o seu funcionamento. Aqui está representado como é que acontece esse gráfico do eletrocardiograma. Tudo bem bonitinho aqui, de acordo com a transmissão do impulso, certo? E a gente vai entender as principais curvas desse eletrocardiograma. Onde a primeira, né, das principais é a onda P, que vai corresponder à despolarização atrial, ou seja, está relacionada à contração dos átrios. O complexo QRS, que é esse maior aqui, vai corresponder à despolarização ventricular, ou seja, a contração dos ventrículos. E esse complexo é maior do que a onda P, pois a massa a massa muscular dos ventrículos é maior do que o dos átrios. Então, eu preciso de uma força maior de contração nesse local dos ventrículos devido à maior massa muscular. E a onda T corresponde à repolarização ventricular, ou seja, ao relaxamento dos ventrículos. O relaxamento dos átrios, ele acaba sendo mascarado aqui durante esse complexo QRS, certo? Agora falando sobre o controle da ritmicidade do coração, que é feito a partir dos nervos simpáticos e parasimpáticos que inervam este órgão. Em relação ao sistema nervoso autônomo parasimpático, há uma liberação de acetilcolina e acontece uma hiperpolarização e uma diminuição da frequência cardíaca, devido ao aumento da permeabilidade das fibras cardíacas ao potássio. A membrana vai ficar mais negativa. Então, o sistema nervoso parasimpático, em relação ao controle dos ritmos cardíacos, eu vou ter uma liberação de acetilcolina e vou ter uma hiperpolarização. E com essa hiperpolarização, eu vou ter um aumento da minha permeabilidade ao potássio e vou diminuir a minha frequência cardíaca. O sistema nervoso simpático, eu tenho uma liberação de noradrenalina e uma despolarização, que vai fazer com que haja o aumento da permeabilidade ao sódio e ao cálcio, deixando essa membrana mais positiva e aumentando a minha frequência cardíaca. Aqui a gente tem as arritmias, que a gente pode observá-las durante o exame do eletrocardiograma, certo? A onda P com a ativação dos átrios, o complexo QRS com a ativação dos ventrículos e a onda T, que é a onda de recuperação, de relaxamento. Quando a gente tem batimento cardíaco acelerado, a gente diz que a gente tem um taquicardia. E é quando essa frequência cardíaca está maior do que 100 batimentos por minuto. Quando o batimento cardíaco está lento, a gente diz que a gente está com bradicardia. E a frequência cardíaca está menor do que 60 batimentos por minuto. E os batimentos cardíacos irregulares, a gente pode observar aqui, ó,
não tem uma coisa só, é muito irregular. Acontece devido ao deslocamento da função do miocárdio, com anormalidade ou bloqueio na transmissão do impulso. É que eu falei naquela parte dos componentes desse sistema de condução. Quando o nódo sinoatrial para de funcionar, agora quem vai começar a produzir os impulsos elétricos vai ser o nódo atrioventricular. Isso vai fazer com que haja uma anormalidade nessa transmissão de impulso elétrico. Gente, era isso. É um tema bem rápido de se trabalhar, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Obrigada.